E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei. Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram? Choraram? E eu chorei. O meu time Olé feminino chorou, mas eu sei que não chorei sozinha. Eu sei que muitos e muitas choraram comigo, porque a rodada de número 5 foi extremamente complicada em todos os aspectos, desde defesa, que perdeu SG, até atacante que era pra fazer gol e infelizmente não fez gol. Mas tudo bem, a gente sabe que Cartola é assim mesmo, né? Por horas complicado, por horas muito fácil, enfim, faz parte do game, por mais que a gente não queira que faça parte, as rodadas difíceis, que não era pra ser difíceis, acontece. Então vamos falar sobre a minha pontuação. Eu fiz 48 pontos e uns quebradinhos. Eu não valorizei nem desvalorizei, o que é super ok, porque teve gente que, além de fazer a pontuação baixa, acabou desvalorizando, isso não aconteceu comigo. Em relação aos meus destaques da rodada, que eu sempre gosto de trazer pra vocês, meu destaque ficou por conta do meu capitão novamente, o Alejandro, coloquei ele como capitão. Ele fez um gol, fez mais de 16 pontos. O Galhardo, mais uma vez, foi muito bem, fez um gol, fez 9 pontos, se eu não me engano. E em relação à minha defesa, eu me dei bem com o Leandro Castão do Vasco, ele não sofreu gol. Além de manter o PSG, ele fez mais um design ali na partida, fez 7 e pouquinho. Enfim, em relação às minhas decepções na rodada, novamente, o Corinthians está presente na minha decepção, porque eu tinha o Sid Clay e o Gil, e o Corinthians levou o gol do Fortaleza. Com isso, eu perdi 10 pontos de SG, e além disso, eu escalei o Jô, e o Jô não fez um gol diante do Fortaleza. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse cenário um tanto quanto diferente. Por quê? Porque eu estou gravando dentro do meu quarto, sentada no chão do meu quarto. Ali atrás temos uma porta, ao lado temos uma cama, ao outro lado temos também uma estante cor-de-rosa. Por que eu tô falando sobre isso? Porque antes eu gravava o meu vídeo no meu trabalho. E agora eu não estou mais trabalhando, estou trabalhando apenas em casa. E aí estou improvisando como que eu irei gravar os vídeos pra vocês, arrumando luz, arrumando qualidade de som, porque na rua onde eu moro é extremamente barulhenta. É uma das principais ruas da minha cidade, então tem muito barulho de carro e de moto o tempo todo. Muito provavelmente vai ter som pra vocês de carro, de caminhão. Então, de antemão, já peço desculpa pra vocês. Não sei como que eu vou fazer pra conseguir diminuir os ruídos, porque onde eu moro tem muito barulho, então não me estranhe, porque provavelmente eu vou gravar um vídeo hoje aqui, depois eu posso migrar para outro canto do quarto e posso ir para a sala. Eu vou vendo conforme o som tá mais ok para ser gravado, a qualidade de imagem também, né, de iluminação. Então hoje eu achei que a iluminação tá boa aqui no meu quarto. Bom, pelo menos parece. Na hora de editar é que eu irei ver se realmente ficou boa, mas espero que, antes de falar sobre a minha escalação, eu confesso pra vocês que eu fiquei pensando bastante em relação à escalação, no sentido de quais jogadores vou escalar. Vou priorizar os jogadores que são os possíveis a irem bem na rodada, vou escalar jogadores mais apostas, vou escalar jogadores que são regulares. E aí o que eu fiz? Misturei tudo isso aí e fiz um time pra vocês. Algumas apostas, a maioria dos jogadores são jogadores que estão indo muito bem na competição, são jogadores regulares. Enfim, vamos ver como é que ficou o time. Então vamos começar pela posição mais difícil a ser escalada em 2020 no Cartola, que é a posição de goleiro. Por quê? Porque goleiro a gente não consegue contar com SG, eu pelo menos não consigo contar com SG. Tão menos com defesa difícil, porque ela tá cada vez mais escassa no Brasileirão. Então o que eu pensei? Eu fui através do Catimba Stats, fica a dica pra vocês, que é o site que eu uso com consultoria de Cartola, com dados estatísticos. No Catimba Stats eu mapeei os goleiros, e dentro dos goleiros eu vi aquele que seria ok para eu escalar no sentido de custo-benefício, por ser um goleiro mais barato, e também um goleiro que tem motivos pelos quais eu estou escalando ele. E quem é ele? O Wilson, do Coritiba. Por quê? O Coritiba enfrenta em casa o Sport. O Sport teve 2 jogos fora de casa até o momento, um jogo contra o Atlético Goianiense e um jogo contra o Vasco. Contra o Vasco, o Sport não conseguiu fazer gol, mas o Fernando Miguel fez uma defesa difícil. Contra o Atlético Goianiense, o Sport fez gol, tirou o SG do Atlético Goianiense. Porém, o Jean fez 2 defesas difíceis. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que se o Sport fazer gol no Coritiba, tudo bem, vamos contar com a defesa difícil. Mas caso o Sport não faça gol no Coritiba, a gente conta com o SG. Porque muito provavelmente o Sport vai atacar bastante o Coritiba e com isso vai criar muitas possibilidades do Wilson de ter defesa difícil na partida.
a final contra o Flamengo. Por mais que ele levou um gol do Arrascaeta, ele conseguiu fazer mais de 13 pontos na rodada, se eu não me engano. E contra o Inter, que foi na primeira rodada, ele levou o gol e também fez uma defesa difícil. Ele ainda não negativou jogando em casa, então tem tudo pra ele ou manter o saldo de gols, ou quem sabe fazer DD durante a partida. Tô apostando aí, uma ou outra eu vou ter que acertar. O meu primeiro zagueiro escolhido para a rodada será o Cuesta do Internacional, que joga fora de casa contra o Botafogo. Vocês sabem, defesa fora de casa, possivelmente a gente conta com um saldo de gols. Apesar do Inter estar com uma defesa bastante forte, é um jogo contra o Botafogo, é um jogo complicado. Porém, o Cuesta, pra mim, é um zagueiro muito regular. É um zagueiro que eu tenho bastante confiança em escalar. Então, obviamente, pela dificuldade também de ter zagueiros nessa rodada, eu vou optar pelo Cuesta como meu primeiro zagueiro, fora de casa, contra o Botafogo, para compor o meu time. O segundo zagueiro escolhido também é o zagueiro que vai jogar fora de casa, que é o Ricardo do Vasco. O Vasco enfrenta o Fluminense, na verdade o Fluminense enfrenta o Vasco, né? O Fluminense jogando em casa. É um clássico é aquilo que eu sempre falo, gols para os dois lados, mas a fase do Vasco é uma fase muito boa, tá jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, e o Ricardo vem fazendo bons jogos e vem fazendo uma pontuação bastante irregular no campeonato. Então, o que eu fiz? Priorizei pelos jogadores que estão sendo regulares. Então, minha zaga vai ser composta pelo Cuesta e pelo Ricardo. Como vocês sabem, toda rodada eu gosto de dobrar alguma defesa. Dessa vez eu irei dobrar a defesa do Inter fora de casa. Ai, Camila, é loucura? Ai, gente, fazer o quê? Cartola é isso, né? A gente fica arriscando o tempo todo. Eu tenho o máximo de cautela em escalar jogadores que tendem a manter o saldo de gols, que jogam em casa, e eu não tá dando certo. Então eu pensei assim, por que não apostar no SG fora de casa, mas que caso não mantenha o SG, sejam jogadores que pontuem bem. Então, além do Cuesta do Internacional, eu vou com o Saravia, também do Internacional. Afinal, ele vem fazendo um ótimo campeonato, vem pontuando muito bem no Cartola. Ele tem uma média de 6 desarmes por partida. Tá jogando demais. Eu sei também que ele vai ser capitão de muitas outras pessoas. Então fica a dica pra vocês que quer apostar em um capitão mais ousado. O Saravia é uma boa opção. Então ele será meu primeiro lateral para essa rodada. O meu segundo lateral também é um lateral que vai jogar fora de casa, que é o Vinha do Palmeiras. O Palmeiras enfrenta fora de casa o Bahia. O Vinha tem apenas 2 jogos no Campeonato Brasileiro, e os 2 jogos que ele tem, ele acabou levando gol, o Palmeiras acabou perdendo o SG e ele não negativou. Em um jogo ele fez 2,80 e no outro ele fez 5,40, se eu não me engano. Então, por ser um jogador regular, eu estou apostando nele para compor a minha lateral ao lado do Saravia. E meu primeiro meia escolhido para essa rodada será novamente ele, pela 6ª vez consecutiva, Thiago Galhardo do Internacional, que enfrenta fora de casa o Botafogo. Um jogo difícil? Um jogo difícil, porém um jogo muito importante para o Inter. E o Galhardo vem sendo o nome referência pelo lado do Internacional, vem jogando muito bem e vem pontuando muito bem no Cartola. Tá fazendo gol, merece continuar no meu time, merece continuar no Live Feminino. O meu segundo meia escolhido é um meia que ali nas escondidas, devagarinho, tá buscando seu espaço no Cartola, vem pontuando muito bem, que é o Matheus Galdesani, o meia do Coritiba. O Matheus Galdesani tem uma média de 4 a 5 desarmes por partida. Tem FT na competição, tem 4 FD, tem 3 FF, tem 13 faltas sofridas, enfim, é um meia que tá bem completo no Cartola, vem pontuando de forma bastante regular. Então, como é uma rodada complicada, é uma rodada que a gente precisa priorizar jogadores regulares e que mesmo sendo regulares, tenham chance de pontuar muito bem e quem sabe aí nos surpreender. Portanto, o meu segundo meia será o Matheus Galdesani do Coritiba. Por fim, o meu terceiro e último meia escolhido será o Benítez do Vasco. Na última rodada eu escalei ele, acabei trocando pelo Jorginho, ficou meio que no mesmo, porque pontuaram de forma bem parecida. É um clássico contra o Fluminense e o Benítez fez um gol, né, contra o Goiás. Geralmente, quando você faz o primeiro gol, tende a você fazer um gol na partida seguinte. É um clássico e, como vocês sabem, a minha fala de sempre, clássico sempre sai gol para os dois lados. O Vasco vem fazendo um bom campeonato brasileiro, a gente tem que apostar bastante sim nos jogadores do Vasco, no Benítez principalmente porque vem sendo bastante irregular na competição, então pelo menos uns seus 3, 4 pontos com certeza ele deixará nessa partida, mas é óbvio que eu tô escalando esperando que ele dê uma assistência ou quem sabe um gol. O primeiro atacante escolhido para a rodada é um atacante bom e barato, que é o Wellington Paulista, atacante do Fortaleza, que enfrenta em casa o Bragantino. O Wellington Paulista custa apenas 6,88 cartoletas, um preço super ok, e enfrenta o Bragantino, que é um time que levou o gol em todas as rodadas do Brasileirão até o momento. Então tem boas chances do Wellington Paulista marcar um gol diante do Bragantino. O meu segundo atacante escolhido
vai ser, vamos dizer, uma aposta minha. Lembra quando eu falei do Gabigol, que eu iria ficar com o Gabigol até ele marcar um gol para não ficar com peso na minha consciência? Mesma situação com o Bruno Henrique. É um jogo contra o Santos, é um jogo bastante difícil, então eu tô confiante na lei do ex do Bruno Henrique contra o Santos. Por mais que ele não tenha tido nenhuma pontuação expressiva, muito alta, ele é um jogador que não negativou também no campeonato. Então eu busquei um atacante que fosse regular para essa rodada. Eu sei que é um jogo muito difícil contra o Santos, porém é um jogo bastante importante para o Flamengo na questão de reconstrução no Campeonato Brasileiro. E o Bruno Henrique, por mais que seja a minha aposta, ele é um atacante regular na competição, dificilmente faz pontuações baixas ou negativas. Por fim, o meu terceiro e último atacante escolhido, que será meu capitão, é o Cano do Vasco, que enfrenta fora de casa o Fluminense. É um clássico, vocês sabem o que acontece? Sai gol para os dois lados e o Cano também vem sendo um dos nomes pelo time do Vasco. Estou bastante confiante com ele para a rodada, então será o meu capitão. O técnico escolhido foi o técnico do Fortaleza, o Rogério Ceni. O meu time ficou custando 129,23 cartoletas e ficou composto assim: o Wilson no gol do Coritiba, na zaga o Cuesta do Internacional e o Ricardo do Vasco, nas laterais o Vinha do Palmeiras e o Saravia do Internacional, no meio de campo o Thiago Galhardo do Internacional, Benítez do Vasco e o Matheus Galdesani do Coritiba, no ataque Bruno Henrique do Flamengo, Cano do Vasco como capitão e o Wellington Paulista do Fortaleza. E o técnico escolhido foi o Rogério Ceni, o técnico do Fortaleza. Como eu falei pra vocês, por ser uma rodada muito complicada de se escalar, a gente precisa priorizar os jogadores que estão sendo regulares na competição e além de colocar os jogadores regulares, obviamente precisamos fazer as nossas apostas para diferenciar um pouquinho dos outros times. Então me diz aí no time de vocês, quem vai ser o jogador aposta para a rodada e quem são aqueles jogadores que você não abre mão em nenhuma rodada. Em escalação, obviamente, tem um dedinho do Catimba Stats, que é o site que eu utilizo com dados estatísticos de Cartola, com dados informativos, enfim, tem muito conteúdo sobre Cartola e que vale muito a pena. Na descrição do vídeo tem um link para quem quer participar do Catimba Stats e tem o cupom de desconto com o meu nome. Além disso, falando de Catimba, obviamente temos que falar do maior site de ligas, que é o do Catimba. Tem liga de tiro curto, tem liga de turno, liga mensal, liga anual, enfim, muita liga e que vale muito a pena para você se cadastrar e concorrer aí durante o Campeonato Brasileiro. Também tem o link do Catimba na descrição do vídeo. Falando de liga, obviamente tem que falar sobre a Liga Clássica aqui do canal, que é aberta para todo mundo e é gratuita, você pode participar, ainda dá tempo, tem o link dela na descrição do vídeo. Vou colocar aqui ao ladinho para vocês o top 3 da última rodada. E além disso, também vou falar sobre a minha primeira Liga Mata-Mata feita aqui no canal. No último vídeo eu falei pra vocês que iria trazer no vídeo de hoje quem foi o campeão ou a campeã da minha primeira Liga Mata-Mata e foi um campeão. O CALE Cabuloso, o time CALE Cabuloso do Alessandro Alexandre. Meus parabéns pra você, arrasou demais e conquistou o primeiro troféu da minha primeira Liga Mata-Mata do Cartola de 2020. E é claro que teremos outras ligas mata-matas, até o decorrer do Campeonato Brasileiro vamos ter muitas ligas mata-mata por aqui. Então quando eu for fazer a próxima liga mata-mata, eu irei avisar vocês se eu vou fazer através de alguma foto, de algum sorteio, alguma publicação, enfim. Quando fazer a próxima Liga Mata-Mata, eu venho aqui comunicar vocês como é que vai funcionar. Espero que vocês tenham gostado do meu time e das minhas dicas para a rodada. Lembrando que terá atualização, sempre tem atualização em torno de 1 hora antes do mercado fechar. Eu publico o time no meu Instagram, então se você ainda não me segue, aproveita e já segue, @CamilaCCampos, e também publico o time atualizado aqui no YouTube na aba Comunidade. Sei que vocês vão me perguntar em relação ao Marinho e eu acho ele sim uma ótima para a rodada. Porém, como ele tá como dúvida no Cartola, eu decidi não escalar ele. Procurei escalar jogadores que são prováveis para a rodada de número 6, mas ele é um ótimo jogador, muito regular e tá pontuando demais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu time. Qualquer dúvida, sugestão, podem colocar nos comentários que eu respondo todos os comentários. Geralmente a gente conversa bastante pelos comentários aqui no YouTube. Então podem comentar sem problema nenhum que eu irei responder todo mundo. Aproveita e já se inscreve no canal, caso não seja inscrita ou inscrito. E também curta o vídeo, compartilhe com todo mundo. Beijo, boa rodada, boa mitade e fui!